Melo. Bom dia, está começando mais um Direto ao Ponto com Cristiane Melo aqui no Bom Dia Feira, nosso quadro de sextas-feiras, e é sempre bom estar com vocês aqui às sextas-feiras. Hoje nós vamos falar sobre as novidades do Minha Casa Minha Vida. Há pouco mais de 15 dias aí, começaram a valer novas regras, temos novidades, e quem vai falar com a gente sobre essas novidades é o advogado especialista em direito imobiliário, Dr. José Roberto Cajado de Menezes. Bom dia, seja bem-vindo ao Direto ao Ponto com Cristiane Melo. Bom dia, Cristiane, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, mestre Dilson, Ana Paula, Bárbara, nosso querido Miro. E estamos aqui para falar mais uma vez do programa, né? Minha Casa Minha Casa Minha Vida. Programa habitacional de extrema importância, uma vez que o nosso país tem um déficit habitacional de quase 6 milhões de unidades habitacionais, um número expressivo. E deste número, quase cerca de 75% desse número está enquadrado no faixa 1, ou seja, naquela população de renda mais carente até R$ 2.640. Doutor, quais são as novidades em relação a esse novo projeto, esse novo programa Minha Casa Minha Vida? O programa traz novidades em todas as 3 faixas. No faixa 1, que é a faixa mais subsidiada, com 95%, nós temos o aumento da renda para R$ 2.640. Além do aumento da renda, quem ganha até R$ 2.000, tem uma redução nos juros. Ele sai de 4,25 para 4 para o Nordeste especificamente. E você teve uma atualização nos valores do subsídio, também para todas essas faixas. Mas eu diria a você que a grande mudança, tirando essa parte mais social, também está no faixa 2 e no faixa 3. Por quê? Existe um grande problema no mercado financeiro, no mercado habitacional, que se conjuga demais com o financeiro, que diz respeito à entrada para aquisição do imóvel. Essa entrada, normalmente, você parcela ela e quando vem o financiamento, você fica com as 2 prestações. Essas 2 prestações causam um estrangulamento no fluxo financeiro do adquirente, que muitas vezes não suporta. E aí ele faz a opção sempre de manter o financiamento, deixando as construtoras a um segundo plano, o que implica no recebimento da unidade, o que implica também, às vezes, em negativação e por aí vai. Então, esse programa, ele visa distorcer isso, porque ele aumenta o teto dessas unidades. O faixa 2, por exemplo, nós estamos saindo de até R$ 4.400 e o faixa, o 3 chegando acima de R$ 8.000. Para você ter ideia, o subsídio do faixa 2, ele pula de 47 mil para R$ 55 mil. É uma novidade, porque não existia subsídio para a faixa 2, é isso? Não, existia o subsídio, mas um subsídio menor. E o que é que houve? Aumento do subsídio, redução dos juros e aumento do prazo. Você sai de 30 para 35 anos. Consequentemente, você tem mais poder de compra. E você começa a não ter aquele problema que você tinha com a entrada. O mercado ainda não percebeu isso. O mercado está todo focado no faixa 1. Para você ter ideia, seriam 115 mil unidades, vão ser autorizadas 135 mil. Por quê? Porque foram mais de 270 mil inscrições. Feira de Santana batendo recorde mais uma vez, uma das cidades, se não for a primeira, é a segunda, que tem maior número de inscrição para empreendimento do faixa 1. Nós estamos com 67, se eu não me engano, 66 módulos de empreendimento, certo? O que representa a faixa de 25 terrenos inscritos para esses empreendimentos, o que inclusive pode trazer um problema que a gente se preocupa, que é as proximidades da localização no terreno com faixa 2 e com faixa 3. E aí a gente faz um apelo, porque o programa é fantástico. A idealização dele é muito boa, sempre foi, né? Agora, sem assistência social,
você fica complicado. Os problemas vão persistir. Se o ente público não perceber que eu preciso orientar o homem, orientar a família do que é viver no condomínio. A assistência social, ela tem que estar presente. Senão, você me entrega a outras categorias, tá certo? Que querem substituir o ente público, que não traz nenhum benefício para a coletividade ou para a sociedade. Então, isso vai fomentar o mercado de trabalho, ou imobiliário, e de trabalho também o senhor acredita que a Feira de Santana já teve um momento no ápice de construtoras? O senhor acredita que esse programa agora, Minha Casa Minha Vida, vai contribuir para fomentar o mercado imobiliário e, consequentemente, gerar empregos e rendas para a cidade? Sem dúvida. Agricultura e habitação está na ponta de qualquer crescimento de economia. E a habitação, ela tem um fator preponderante, porque você sente o reflexo do salário que você paga ao trabalhador na sociedade, no consumo da sociedade. Ele reflete na ponta. Ele não leva tempo para sair do pagamento para chegar no comércio, para chegar para alguns outros serviços. Essa é a grande vantagem da habitação. E o programa vem incentivar. Para você ter ideia, um financiamento de um imóvel de 167 mil em Salvador, ele pode ser feito hoje para uma pessoa com renda de até R$ 1.650. A entrada, que era 35 mil, quase 36 mil, ela hoje vai cair para R$200. Então, isso foi fantástico. Por que eu tenho isso? Porque eu tenho escalonamento de tempo, foram mais 5 anos, eu tenho redução de juros e eu tenho o subsídio elevado. Então, ficar hoje inadimplente dentro do sistema financeiro de habitação, eu diria a você que é falta de prioridade e escolha, porque efetivamente as prestações daquilo que você escolher vai caber no seu bolso. Doutor José Roberto, com o novo programa, houve algumas mudanças nas responsabilidades e obrigações dos incorporadores e construtoras envolvidas no desenvolvimento do empreendimento imobiliário destinados ao programa. Houve alguma mudança em relação a isso? Sim, muitas mudanças. Mudanças importantes, né? Porque você traz, desde o faixa 1, a qualificação de uma unidade com aspecto de mercado, uma melhor qualidade. A própria varanda, certo? Já é um plus que você coloca da unidade, que serve, inclusive, para ampliar a melhora da dignidade humana da pessoa. Nós temos um aumento em metragem da unidade, certo? Alguns espaços, como banheiro, cozinha e etc., sofreram alterações para maior, o que é uma boa opção para quem vai adquirir esses imóveis. E, além de tudo, nós tivemos também um comprometimento de renda reduzido. Ele sai de 25% para 30%. Reduzido que é ampliado, você sai de 25% para 30%. A pessoa que ganha R$2.000, um comprometimento de renda de 25%, você está falando de R$500. Mas, com ampliação, eu já chego a R$750. Consequentemente, eu tenho melhor condição de aquisição. Com o objetivo de incentivar a regularização fundiária, o atual programa Minha Casa Minha Vida apresenta alguma medida específica para a regularização dos imóveis que já estão ocupados? Essa regularização fundiária, desde 2017, ela vem sendo implantada com a REURB. Hoje a gente tem tecnicamente definido o que seja um conjunto habitacional, o que é um conjunto habitacional aberto. Hoje você tem regras claras também para condomínios. Há uma preocupação, e vem sendo feito em todo o território nacional, uma requalificação, talvez não seja o nome correto, mas a instituição dos condomínios do programa Minha Casa Minha Vida. Evidentemente que isso vai levar um tempo, porque tudo que aconteceu anteriormente está sendo reajustado agora. Então você pega alguns empreendimentos que foram entregues lá no Minha Casa Minha Vida 1, lá atrás, e você hoje vai ter que implantar condomínio, você vai ter que dar regras àquela comunidade, o que é difícil, até porque nós estamos trabalhando com empreendimentos que não cumpriram
preceitos legais que são previstos hoje, que são previstos dentro do próprio Código de Norma e procedimento do Tribunal de Justiça da Bahia, e é toda a evolução legislativa que a gente sofre nessa matéria, que visa principalmente proteger o consumidor. O consumidor, ele sempre é objeto de proteção quando você fala na aquisição de unidade habitacional, seja em qualquer programa e em qualquer faixa desse programa. A reparação dos vícios de construção, o apoio da equipe de manutenção após a entrega da obra, ela é fundamental para que dê qualidade não só aquilo que entrega, mas que dê qualidade à vida. E aí a fiscalização, a Caixa Econômica faz um trabalho fantástico, quando ela, com o setor muitas vezes reduzido, ela se predispõe não só a fiscalizar números, como também a fiscalizar o andamento do serviço, a qualidade do serviço, a qualidade do material que está empregado. Essa é uma novidade do programa, interessante. Ela tenta dar uma reurbanização, trazer os empreendimentos mesmo da faixa 1 para mais próximo da cidade, próximo de equipamentos públicos. Houve uma preocupação até com distância de ponto de ônibus. Então, isso é muito importante, porque não lhe joga em determinados pontos da cidade distantes, fora de escola, fora de unidade de saúde, fora de creche, fora de ponto de ônibus, certo? Então, ele traz um regramento com várias situações dessas. É o que a gente vê, né? Nas outras unidades, muitas vezes, faz-se um condomínio, mas esquece da parte de calçamento, iluminação e outras coisas. Então, esse novo programa traz essas observações, não é isso? Com certeza. O contexto social, ele foi ampliado. O aspecto social não está só na entrega da moradia. Está na entrega da moradia, mas com outra qualidade, próximo daquilo que é necessário para viver também com a dignidade e próximo de uma realidade que você busca aumentar a valorização social daquele integrante, mesmo nas faixas menores como a faixa 1. Isso é muito importante. Isso é um ponto altamente positivo do programa, porque ele trouxe uma preocupação que é minimizar o reflexo de influências negativas que nós sabemos que existe. Eu prefiro nem citar, mas que existe dentro desses conjuntos do Minha Casa Minha Vida, faixa 1. Então, hoje, existe uma tendência para tentar minimizar esse problema, afastando o maligno e trazendo uma decência melhor. Amém. E que Deus, efetivamente, coloque no coração do homem essa condição e essa necessidade de tornar essa moradia cada dia mais digna. Eu quero agradecer, falar com quem entende, né? Direito imobiliário, doutor Cajado de Menezes, doutor José Roberto Cajado de Menezes, aqui deu uma aula sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Doutor, se eu esqueci de te perguntar algo, fique à vontade, deixa aqui os microfones abertos para fazer as considerações finais. Nós é que agradecemos, é um tema extenso, são muitas novidades que nós tivemos, infelizmente a gente vai tentando divulgar ao máximo aqui, né? Nós estamos trabalhando o Minha Casa Minha Vida já com base no último censo realizado. E aquelas cidades que tiveram redução no número de habitantes devem ficar atento que essas regras não servem para ela. Ela tem que se valer da regra anterior. A per capita de habitação, ela é fundamental para você se enquadrar, para as cidades se enquadrarem no novo programa Minha Casa Minha Vida. E por fim, agradecer a vocês, é um prazer sempre estar aqui, estou à disposição, tá certo? Que Deus nos abençoe e nos dê longa vida. Amém. Falar também que o FGTS ainda continua sendo utilizado, não é isso? O FGTS, inclusive com o aumento do teto dele, é justamente para proporcionar uma melhor condição na entrada do imóvel. O incorporador, o construtor, ele, nesse primeiro momento, ele focou muito no faixa 1. Ele foi de vez no faixa 1 e ele está esquecendo que essas regras para o faixa 2 e faixa 3 é muito interessante, porque vai tirar dele um grande problema que está na entrada da casa própria. Então aí,
Tá aí, gente, nós falamos hoje aqui no Direto ao Ponto com Cristiane Mello, com o doutor José Roberto Cajado de Menezes, especialista em direito imobiliário, sobre o Minha Casa Minha Vida. Um grande abraço e muito obrigada, doutor, por separar um espaço do seu tempo para estar aqui com a gente, tá bom? Fique com Deus e até a próxima sexta-feira, se assim Deus permitir. Você ouviu no Bom Dia Feira.